Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. O evangelho de hoje, Jesus nos fala, continua, suas parábolas, os seus exemplos acerca do reino de Deus, vinculados ali a... Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. No evangelho de hoje, Jesus continua contando as suas parábolas, as suas histórias, fazendo as comparações entre o reino de Deus e as sementes que são plantadas, sobre o cultivo, sobre o crescimento de plantas. Naquela época era muito mais comum as pessoas viverem no campo e terem contato diário, cotidiano com a terra, com o fluxo de colheitas, de plantação. Então, esses exemplos eram muito próximos da vida daquelas pessoas, o que nos remete à importância de nós fazermos as coisas hoje, no nosso tempo, hoje em dia, de maneira intencional e aproximada, trazer o evangelho para as pessoas dentro do seu cotidiano, dentro do seu estilo de vida. O evangelho ele precisa mostrar para as pessoas o que elas precisam mudar em suas vidas cotidianamente e também precisa ser trazido de forma de forma atual, para que faça sentido para as pessoas. Então são artimanhas que nós vemos em alguns autores, são artimanhas que nós vemos em Cristo, nas formas como ele nos apresenta muitas vezes o evangelho, exemplificando, trazendo luz sobre o que é o evangelho, qual é o efeito que ele produz através de casos e coisas do dia a dia das pessoas da sua época, e que autores como Timothy Keller e outros, que eu não vou citar aqui porque são bastante, são muitos, falam sobre como nós precisamos trazer o evangelho, contextualizar o evangelho para o dia a dia das pessoas hoje, mantendo a essência do evangelho, mas de uma maneira contextualizada, para que as pessoas elas possam entender aquela mensagem e aquela mensagem possa produzir frutos em sua vida, que elas possam entender o que é o evangelho e o que é o efeito prático disso no seu dia a dia. E falando sobre os frutos, sobre frutificar, o fruto pressupõe um amadurecimento, uma semente que é plantada, cresce, gera frutos, e após esses frutos serem gerados, eles precisam ter um destino, ou vem para o nosso alimento, o alimento humano, ou vai para o alimento dos pássaros, dos animais. Do contrário, eles acabam apodrecendo e caem no chão e vão ter ali a sua função mesmo caídos no chão posteriormente para a terra ali. Mas o fim último do fruto, da semente, é brotar e dar frutos. E é justamente sobre isso, sobre esse exemplo, que Jesus nos fala nesse trecho do Evangelho. Ele fala aqui no verso 28, por exemplo, que a terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem as espigas. E assim que as espigas amadurecem, o homem lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. E aqui não tem como nós não fazermos um paralelo com a nossa vida espiritual, a nossa caminhada junto ao Evangelho. O Evangelho ele produz frutos na nossa vida, ele precisa produzir frutos, mas a forma como esses frutos são produzidos é o que conta. Não é produzir frutos por produzir, de uma maneira religiosa. Eu faço isso ou não faço aquilo porque a Bíblia manda, porque porque o crente precisa ser assim, porque o cristão precisa acreditar dessa forma, porque o cristão não pode fazer isso, não faz aquilo. Eu sou crente, logo eu não faço isso. Não. O fruto importante e mais precioso do Evangelho é aquele fruto que nasce da obediência, nasce do cristão que entende o valor da obra de Cristo na sua vida e entende as coisas que ele precisa melhorar, porque o Espírito Santo nos mostra isso, e como gratidão, como a obediência, como retorno do amor que Deus nos dá, nós decidimos obedecê-lo, decidimos andar lado a lado com Ele,
com Cristo, obedecendo aquilo que Ele veio nos ensinar, cumprindo aquilo que Ele veio nos ensinar, né? Levando a mensagem adiante, pregando o Evangelho, trazendo mais pessoas para perto do Evangelho e servindo no reino, né? Ajudando na nossa igreja, na nossa comunidade local, trabalhando para o reino de Deus de alguma forma, né? Pregar o Evangelho já é fazer isso, mas muitas vezes nós precisamos nos engajar numa obra local, numa igreja, numa paróquia, etc., né? Então, esses são os frutos do Evangelho. E como Cristo fala aqui, a pessoa planta, né? O reino de Deus é semelhante a um homem que plantou, lançou uma semente na terra. Enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. Então, isso aqui quebra com a ideia de religiosidade, como eu estava dizendo aqui agora há pouco. O reino de Deus ele só é construído, a nossa vida com Deus ela só avança, os frutos só são gerados e são importantes, e são frutos de transformação do Evangelho, quando eles acontecem dentro dessa lógica, a lógica de que, independente de qualquer coisa, eu acredito em Jesus e na sua obra, eu estou justificado. E, estando eu justificado, eu entendo o valor dessa obra e eu quero obedecer a Cristo, eu quero andar com Ele, eu quero ser mais parecido com Ele. E isso é uma forma de gratidão, isso é uma forma de reconhecimento da soberania, do poderio dele sobre a minha vida. Então, a partir daí, eu começo a, obedecendo a Cristo, seguindo os seus passos, e com a ajuda dele, claro, porque sem ele nós não conseguimos isso, combater dentro de mim mesmo, né? O cristão passa a combater dentro dele, a pedir que Deus o ajude a vencer dia a dia os pecados que nós temos dentro de nós, né? O orgulho, a ira, etc. Como nós já temos falado aqui muitas vezes, né? Que são de fato os piores pecados, os mais importantes, entre aspas, porque são justamente eles que não são vistos, né? E o que não é visto é realmente o que precisa ser combatido, é o que é mais enraizado em nós. Então, tudo isso é uma semente do amor que o Evangelho gera em nós, o amor de Deus por nós e o nosso amor que nós dedicamos de volta a Deus, né? Em devoção a Ele, nós decidimos obedecê-lo, decidimos segui-lo, decidimos sermos mais parecidos com Ele. E é isso. Esses são os frutos do Evangelho que Jesus fala aqui. Nós não sabemos como acontece, né? Porque não cabe a nós saber. Não é pelo nosso esforço, não é por nós mesmos, né? Como ele diz aqui, o homem lança a semente e ele dorme dias e noites e a semente cresce. Ele não sabe como a semente cresce, mas ela cresce. Esses somos nós. Nós não sabemos como fazer. Nós pedimos a Deus que Ele faça, porque nós já estamos justificados. Não é o nosso esforço que nos garante a salvação. A salvação ela já é garantida por Cristo, pela obra dele na cruz. E nós adquirimos isso quando nós acreditamos na obra da cruz. O nosso papel acaba aí. A partir daí, é Jesus Cristo nos ajudando a nós sermos mais parecidos com Ele. E aí nós vamos gerando frutos, né? Nossa, mas aquela pessoa era desse jeito, olha só como ela está, né? Era tão ranzinza, melhorou. Aquela pessoa maltratava os pais, agora trata os pais direitinho. O outro que mentia, agora ele entende o valor do que Jesus fez por ele e entende que a sua própria reputação, porque quando nós mentimos para esconder algo, né? Isso não é mais importante do que o que Jesus Cristo fez. Então ele para de mentir. Ele entende que o dinheiro é muito bom para muita coisa, mas não é o valor último da vida. Então ele passa a tirar o dinheiro do lugar de Deus e submetê-lo à ordem natural, que é Deus, depois as relações familiares, etc. Depois só o dinheiro, né? Passa a colocar Deus no lugar em que ele deve ser colocado, né? E o dinheiro também, né? Então, tudo isso são frutos que vão sendo gerados em nós, não por nós mesmos, mas por Jesus Cristo, pela sua obra, pelo Espírito Santo. Essa é a vida do cristão. A vida do cristão não é uma vida religiosa, onde eu não minto porque crente não mente, eu não faço isso porque crente não faz. Não. Essa é a vida religiosa. A vida do cristão é a vida que gera a semente do Evangelho, que frutifica, gera espigas e frutos e depois são colhidas por Deus.
né? Porque Ele sabe o valor daquilo e tudo que nós fazemos para Ele. E quando nós morrermos, nós fecharemos os olhos neste mundo e abriremos os olhos em outro lugar, onde cabe a Deus saber como é esse lugar, mas nós temos certeza que será ao lado dele para continuarmos aquilo que nós já começamos aqui neste mundo. Os nossos frutos são colhidos, começam a ser plantados aqui e serão colhidos mais lá na frente por outras pessoas nessa terra, e a recompensa por Deus no porvir, né, no além-vida. Ele vai nos recompensar na medida da nossa obra, na realidade, a continuidade do que nós já começamos. Deus abençoe você. Até amanhã.